Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Entre Nós. E o assunto de hoje é quando nos enganamos com as amizades. Pois é, gente, hoje vamos abordar um assunto que, para mim, é um assunto bem complicado, é um assunto que mexe muito comigo e acredito com vários de vocês, né? E por que eu digo isso? Porque comigo já aconteceu de várias vezes me enganar com pessoas. Sim, me enganar com amizades. E recentemente aconteceu isso. Eu levei mais um tombo por acreditar que a pessoa realmente gostava de mim, né? Que tinha interesse em ser minha amiga. E por eu não olhar a pessoa por um outro ângulo, né? Eu simplesmente caí mais uma vez na armadilha do falso amigo, do bom amigo, né? Do bom amigo falso. E aí, gente, o que eu tô querendo dizer com isso? Que é muito importante a gente ouvir as nossas intuições. Às vezes, na maioria das vezes, a minha intuição, ela fala alto. Porém, em alguns momentos, eu simplesmente não ouvi, né? Deixei de ouvir e muitas vezes deixei me levar pelo jeito legal da pessoa, pela forma que a pessoa sorria, me tratava. E aí, resultado, caí no conto do vigário. Ou seja, no final das contas, a pessoa ela não tinha um carinho real por mim, ela simplesmente queria aproveitar da minha boa vontade. E no final das contas, eu percebi que a pessoa, né, as pessoas, porque não foi uma pessoa, foram algumas pessoas, que essas pessoas, elas simplesmente aproveitavam da minha boa vontade. E aí eu pergunto, quem de vocês já passou por isso? Eu acho difícil, né, ter alguém que nunca passou por isso. E cá entre nós, gente, eu acho difícil, né, ter alguém que realmente nunca passou por isso. Porém, eu tento pegar essas experiências como aprendizado para aprender, né? Aprender a desenvolver o meu olhar para o que é realmente uma amizade verdadeira, uma pessoa que é sincera comigo, uma pessoa que realmente tem a intenção de amizade comigo. E como, gente? Como identificar isso? Eu acredito que primeiro precisamos saber identificar se a pessoa nos respeita. E esse respeito, ele tem que partir das coisas mais simples do dia a dia. Desde a forma com que essa pessoa te trata, com que ela fala com você, com o tom que ela fala com você, até a forma que ela te trata quando você não está perto. E aí envolvem vários fatores, né? Esses são alguns deles. E é difícil, né, gente? Quando a gente leva um tombo, assim, quando a gente, de fato, quando a gente, de fato, desenvolve um carinho pela pessoa, desenvolve um afeto pela pessoa e, de repente, parece que aquele castelo que a gente construiu, tão bonito, né? Ele se desfaz, ou seja, a gente percebe que o castelo não era real, era apenas um castelo de areia. Dói, machuca, mas ao mesmo tempo é revelador, ao mesmo tempo nos ensina. Dói mesmo, né, como eu disse, mas é importante que a gente volte o olhar para o aprendizado.
porque são essas experiências que nos faz crescer, são essas experiências que aprimoram o nosso olhar para o outro e também nos ensina a nos respeitar, acima de tudo. Então, este assunto de hoje é um assunto sem roteiro, tá? Não foi criada uma pauta para este assunto. Eu simplesmente decidi falar sobre esse assunto porque é algo que nesta semana mexeu muito comigo, porque eu descobri mais uma vez que eu tive um afeto, um carinho por uma pessoa, né, de amizade, mas que esta pessoa, ela se revelou completamente, infelizmente, minha inimiga. Não por minha parte, mas por parte dela. Porque, gente, eu não sou inimiga de ninguém e, pelo contrário, eu prezo muito pelas minhas amizades. E, enfim, é isso. E aí eu gostaria de saber de você que está aí do outro lado, se você já passou por algum momento assim, se você já conheceu alguém que você criou uma amizade, mas a amizade partiu apenas de você, da outra parte nunca foi amizade, e de repente você se decepcionou. Mas, gente, lembrando que eu acredito que por que dói, por que machuca tanto? Esta dor, ela só é grande porque você gostava da pessoa, né? Porque você tinha um carinho real pela pessoa. Porque se você não tivesse criado um carinho pela pessoa, simplesmente não ia doer, não ia machucar. A ação maldosa do outro não iria te atingir. Mas por que atingiu? Atingiu porque você gostava da pessoa, né? Você tinha um afeto por ela. Então é isso, gente. O objetivo deste vídeo, deste nosso papo de hoje, desse nosso papo entre nós de hoje, foi de falar um pouquinho, né? Trazer um pouco essa reflexão sobre amizade que se desfaz, ou uma amizade que nunca existiu. Eu gostaria que você deixasse aí nos comentários se você já se decepcionou com alguma suposta amizade. E se você não é inscrito neste canal, eu peço que você se inscreva, que você venha fazer parte desta comunidade entre nós, para que possamos juntos aqui falarmos sobre assuntos do dia a dia, sobre assuntos que nos fazem refletir. E um deles foi esse, né? Eu agradeço por acompanhar e peço que deixe aí nos comentários o que você achou sobre esse tema e que me conte aí a sua história, a sua experiência, se caso você passou por isso em algum momento da vida. Obrigada por acompanhar e até o próximo Entre Nós.